Olá! Olá! 18h18. Esta hora tão boa, não é? Olá, olá, olá! Primeira coisa que eu queria dizer a todos é muito obrigada pela semana passada. Foi muito bom estar a falar convosco e foi muito bom, após a conversa, receber mensagens, telefonemas. Foi muito giro e deu imensa força para continuar. Então, olá a todos. Esta semana convidei a Sandra Nascimento, que já vou aqui chamá-la. Amélia, a Carla. Venham, venham. Ahm, e gostava de saber como é que foi o vosso fim de semana. É verdade. Este fim de semana já foi lá fora, não é? Deu para perceber que foi assim uma mistura. Pá, foi assim uma divisão entre praia e campo, não é? Entre o verde. E eu confesso que fui até à cidade. Eu fui até Lisboa. Não sei se viram o meu stories ontem. Uh, e fiz uma série de vídeos do centro da cidade. E foi assim uma sensação, eu nem sei bem, foi assim uma mistura. Porque foi aquela sensação entre a cidade está vazia, quase não havia ninguém à nossa volta e uau, eu vou ver Lisboa com tão pouca gente, que parece que é daquelas coisas que a gente costuma ver assim a um domingo às 7 da manhã, não ao meio-dia e meia, ou mais ou menos foi a hora a que nós fomos. Um, Olá! Tanto saudades! E pronto, fomos lá até à cidade. E realmente a seguir ao nosso passeio, por um lado foi ótimo, porque poder percorrer Lisboa, ouvir os pássaros, não haver poluição, não haver assim, o barulho dos carros e ter mesmo aquele tempo de caminhar, olhar, nada impede a nossa visão. Por um lado foi mágico, não é? Mas por outro lado só me apetecia dizer hum, mesmo, ouvi os passarinhos na Avenida da Liberdade, mesmo. Por outro lado, só me apetecia dizer: venham ao centro da cidade. Venham mesmo. Havia cafés abertos, havia lojas abertas. E foi mesmo aquela vontade de venham aqui, venham passear. E fez mesmo lembrar aquela coisa de vamos à cidade, vamos fazer passeios. Deixo-vos mais uma vez, vão até ao meu blog, vocês têm lá uma parte que é o Book a Tour e tem uma série de passeios que podem fazer, da parte antiga, um passeio temático das lojas históricas, ou a Lisboa judaica, ou só a Bairro de Belém, ou o que vocês quiserem, contactem. E com esta vontade de dizer vão ao centro da vossa cidade, porque claro, eu falo de Lisboa porque sou daqui e estou a falar neste momento assim da cidade, mas eu imagino que seja a mesma sensação a ir ao centro do Porto, ao centro de Coimbra, ao centro de Faro, sei lá, qualquer cidade. E aproveitem ver a vossa cidade assim. Aproveitem estar nas vossas cidades enquanto há menos turistas. Sintam-na, vão aprender, levem um guia convosco e descubram uma outra cidade. E então, hoje eu venho aqui, agora vou chamar aqui a Sandrinha, que convidei esta semana a Sandra Nascimento. A Sandra é uma colega minha. Olá, Sandrinha, Olá, tudo bem? tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Estou um bocadinho nervosa porque não estou habituada. Tu estás habituada a isto, mas eu não estou.
Mas pronto, é uma nova experiência e contigo é sempre bom partilhar novas experiências. Portanto, aqui estou. É isso. E, Sandrinha, estava aqui a dizer, já estavas a ouvir, que eu já tinha visto chegar. Pronto, eu fui a Lisboa, não é? Foi um bocadinho esta sensação de a cidade vazia. E fiquei mesmo a pensar em vamos descobrir a cidade, não é? Vamos descobrir as nossas cidades. E desta vez convidei-te. Primeiro queria te perguntar, tu já és guia há quanto tempo, Sandra? Já sou guia desde 1996. Muito bem. Tirei o curso no ISLA, Ok. Instituto Superior de Línguas e Administração, mas assim a trabalhar em força foi desde 1998. Quais? Pô? Pois, exatamente. Foi a partir daí que comecei a abraçar esta profissão assim mais a sério. Muito bem. E tu trabalhas em que línguas, Sandra? Trabalho em inglês, francês, espanhol menos, também trabalho em espanhol, mas mais em inglês e francês e português, Sim. com Fazes, brasileiros e com pois, portugueses. vou perguntar, fazes muitos grupos brasileiros? A minha, maioritariamente franceses, se calhar 80% do meu serviço é em francês e depois está dividido entre americanos, canadianos, ingleses pouco e E depois vai brasileiros e portugueses. muito bem. E então, uma das ideias em te chamar é que tu fazes parte de um grupo de guias, não é? Que vocês Sim. fazem uns passeios temáticos por Lisboa que são muito interessantes. E eu até pensei em abordar esses passeios ainda em maio, porque nós, este ano, as celebrações foram estranhas por causa deste vírus, disto tudo. Mas foi no dia 5 de maio, nós tivemos a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Não é? Foi o primeiro ano em que houve essa celebração, apesar de ter sido um bocadinho contida por causa do que aconteceu. E fiquei a pensar mesmo nisto, da nossa língua, que nós somos a língua oficial em 9 países, falada por quase 280 milhões de pessoas. E a língua, ela é passada a falar, mas também é passada pela escrita. Portanto, a palavra escrita tem muita força. E nós temos imensos escritores importantíssimos, não é? E que se calhar às vezes até podiam ser mais falados ainda lá fora, terem um poder ainda maior. Mas vocês fazem uns passeios que são os passeios literários, não é? Sim, sim. Vocês começaram estes passeios há quanto tempo? É engraçado porque os passeios literários não começaram como passeios literários. Hum, Os passeios, desde 1996, eu ainda nem sequer era guia, 1996, 97, houve um professor do ISLA, um professor de inglês, chamado Joe Abdo, que infelizmente já faleceu, e ele então teve uma ideia de criar uns passeios a pé pela cidade de Lisboa. E esses passeios a pé chamavam-se Walking Around Lisbon. uhum. E eram passeios a pé para estrangeiros, em 3 bairros diferentes da cidade, Bairro Alto, Alfama e Chiado, mas infelizmente a ideia que ele teve, que era inovadora para aquela época, portanto nós estamos a falar 96, 97, não havia qualquer empresa que fizesse passeios a pé na cidade de Lisboa, mas também naquela altura o que acontecia é que os turistas também não queriam andar a pé. Não era ainda um turismo que fosse bem visto, portanto os turistas queriam andar de carro, agora nós estarmos a pagar para andar a pé não era uma coisa que eles naquela altura gostassem de fazer. Portanto, infelizmente, esses passeios não tiveram uma grande adesão, mas o Joe não desistiu, o que o Joe fez foi dar um bocadinho a volta a esses passeios e virar-se para um público português e basicamente virar-se para as escolas. Portanto, ele próprio, esse professor de inglês, teve a ideia de criar um passeio, o primeiro passeio, que foi o passeio do Essa de Queiroz, os Maias do Essa de Queiroz, em que delineou, portanto, um passeio pela cidade, onde
nós ainda hoje passamos em locais que são falados na obra dos Maias pelo Ok. pelo Bessa de Queiroz. E, portanto, ainda hoje é uma obra de leitura obrigatória nas Sim. escolas. Portanto, ainda hoje nós temos, é talvez a obra e o passeio que nós fazemos mais frequentemente. Bom, o que acontece é que começámos então, o grupo de guias não era muito grande, depois começou a aumentar também porque realmente os professores começaram a aderir, viram que era uma boa ideia, em vez de estarem a dar aquela obra bastante extensa só nas aulas, começaram a aderir aos nossos passeios e com o aumento do interesse dos professores, as guias também se interessaram em criar novos passeios. E, portanto, nós a seguir ao Essa de Queiroz criámos o passeio do Fernando Pessoa e criámos também o passeio do Almeida Garrett em Lisboa. Ok. Hoje já temos 20 passeios, portanto, a empresa em si também se modificou um bocadinho. Porquê? Porque em 2005 o Joe, derivado a alguns problemas de saúde, derivado a problemas pessoais, ele quis desistir do projeto. Mas tive uma excelente ideia que foi de nos perguntar se nós queríamos ficar com esse projeto. Portanto, ele quase que nos deu Sim, de sim. mão beijada esse projeto que ele tinha criado e que ao longo dos tempos foi realmente modificando um bocadinho. Nós aceitámos, elegemos uma gestora de passeios, portanto, nós temos uma das nossas colegas, que é a Maria João, e que faz o contacto com as escolas e que recebe a marcação dos passeios e que faz a distribuição entre as guias. Nós somos 14, somos 13 guias e um guia. Aliás, vezes o Filipe para tentar, mas não consegue pôr ordem nas galinhas. Portanto, é um grupo realmente razoável. E, aliás, o ano passado entraram mais duas colegas, porque nós temos tido realmente. Sandra, desculpa, o vosso, imagino que uma grande parte do vosso público-alvo possa ser as escolas, realmente, não é? Por estar associado assim a livros que dão na escola, mas não é só escolas, não é? Não, qualquer pessoa pode eventualmente marcar um passeio connosco. Qualquer pessoa, se tiver um grupo de amigos, nós também fazemos passeios para as academias séniores e para as universidades da terceira idade. Obviamente que a nossa linguagem é muito diferente se estivermos a falar para alunos do secundário ou para pessoas com mais cultura, não é? Também que andam mais devagar. Nós adaptamos não só o nosso discurso, mas também o próprio passeio em si. Mas qualquer pessoa que tenha esse interesse pode fazer um dos nossos passeios. Portanto, como eu estava a dizer, nós já temos 20 passeios. Neste momento, derivado à pandemia, nós também tivemos tudo cancelado. Todos os passeios que tínhamos foram cancelados, mas nós aproveitamos para criar novos passeios. Houve colegas que tiveram novas ideias, portanto já estamos em preparação de novos passeios, mas, por exemplo, além dos maios do Essa de Queiroz, nós temos também um passeio dedicado ao Cesário Verde, temos um passeio dedicado ao ano da morte do Ricardo Reis, do José Saramago, Memorial do Convento do José Saramago. Ou seja, o passeio é mais, ou vocês têm as duas vertentes, é um escritor e passar pela cidade onde esse escritor viveu, ou é um livro específico desse escritor e ver, digamos, ao vivo o que está no livro? Sim, pode ser um passeio só bibliográfico, por exemplo, um passeio bibliográfico só sobre o Essa de Queiroz, em que nós poderemos eventualmente comentar uma obra ou outra, mas mais adesão são passeios em que nós passamos por locais que são descritos nas obras. O Essa de Queiroz, nós temos não só os meios, mas temos a relíquia. Muitas das obras do Essa de Queiroz também passaram-se em Lisboa, portanto Lisboa tem realmente muitos recantos. O Fernando Pessoa, nós passamos em locais onde ele nasceu, onde ele viveu, mas o Fernando Pessoa também escreveu sobre Lisboa, portanto, à medida que nós vamos fazendo o passeio, nós vamos lendo poemas ou passagens da obra que falem
naqueles locais que alguns deles nós ainda hoje conseguimos encontrar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Hotel Central, que é muito falado na obra dos Maias, que era um hotel que ficava no Cais do Sodré. O edifício está intacto, continua no mesmo local. Nós estamos a olhar para uma fotografia da época do Eça de Queiroz e estamos a olhar para o edifício em si, só que o interior deixou de ser um hotel. Por exemplo, também na obra do Ano da Morte do Ricardo Reis, que é uma obra mais recente, portanto, os Maias passam-se em 1875, mas nós conseguimos ainda hoje em Lisboa encontrar muitos locais que são falados na obra. Por exemplo, também o restaurante Tavares, que ainda hoje existe e que é falado nos Maias, mas numa obra mais recente como O Ano da Morte de Ricardo Reis, então aí ainda conseguimos encontrar mais locais ainda. E, A sede da antiga PIDE, por exemplo, o Alto Santa Catarina, onde o Ricardo Reis, este personagem, não é? Que o Saramago, como tinha sido um dos heterónimos, que o Fernando Pessoa não matou, entre aspas, não é? sim, sim. Portanto, o Saramago ele vai agarrar no Ricardo Reis e vai colocar o Ricardo Reis, que se tinha exilado no Brasil após o fim da monarquia, portanto, ele vai trazê-lo de volta para Portugal quando o Fernando Pessoa morre, quando o próprio Fernando Pessoa morre, e, portanto, nós vamos acompanhar o Ricardo Reis nos passeios que ele vai fazendo pela cidade. Sim. E é um bocadinho também o nosso objetivo, porque são obras muito difíceis. Eu própria, com 17 anos ou 16 anos, eu não me via a ler os Maias, e não foi uma obra que eu naquela altura tivesse gostado. Portanto, o nosso objetivo é desmistificar um bocadinho estas obras, que sobretudo para os alunos do secundário é como se fosse um bicho de sete cabeças. É um pouco aquela coisa, na altura nós não queríamos, ai não, ai, e depois até mais tarde, e por isso é que eu também pensei, lá está, são obras que muitas vezes nós na altura em que tínhamos que ler, ou, não, ou a lemos assim a passar, ou fomos ler aqueles outros livrinhos pequeninos que nos contavam, e depois mais tarde nós acabamos por ler, por gostar, e lá está, é um passeio que, por que não ir fazê-lo agora, não é? Mesmo com a nossa família, juntar é uma obra que gostamos imenso e vamos até redescobrir a obra convosco, não é? Mas os passeios são só em Lisboa ou também há em outras cidades? Os nossos passeios são maioritariamente em Lisboa. Nós temos o Eça de Queiroz em Sintra, porque nos Maias, na obra dos Maias, há um capítulo, que é o capítulo 8º, que é inteiramente passado em Sintra, e que nós estamos a ler a obra, é isso que eu acho magnífico também, que nós estamos a ler a obra, estamos a olhar para a paisagem, e aquilo que começa, sim, está a descrever, mesmo muitas vezes aquilo que ele fala a nível económico, a nível político, já passaram 100 anos, mais de 100 anos da morte do Eça de Queiroz, e nós conseguimos ainda hoje nos identificar com aquilo que ele fala. Portanto, nós temos esse passeio do Eça de Queiroz em Sintra e temos também o passeio do Almeida Garrett em Santarém, que é o passeio dedicado às viagens na minha terra. Mas é um passeio, não é o único, esse é um passeio que extravasa um bocadinho o romance, que extravasa um bocadinho o autor em si, porque Santarém é a capital do gótico, tem muitos monumentos, e o nosso grupo, sendo um grupo exclusivamente de guias, intérpretes, qualificados, credenciados, mesmo durante um passeio em que nós estamos a falar de um autor, de uma obra, nós como guias intérpretes vamos obviamente dar outros apontamentos de história, de monumentos, de coisas que nós realmente achamos relevantes. Os nossos passeios não são de todo monólogos, e é uma coisa que nós não queremos, sobretudo com os alunos, porque nós temos que lhes prender a atenção e, portanto, nós gostamos que as pessoas façam perguntas, que questionem e tentamos realmente dar um bocadinho de vida. Nós, às vezes, até fazemos com que os alunos leiam, então, determinadas passagens que falam sobre aquele local,
portanto, não gostamos realmente de uma interação com as pessoas que fazem os nossos passeios. Nós, em média, só para terem uma ideia, porque realmente este nosso projeto, e nós, entretanto, registámos a nossa marca, portanto, quando o professor de inglês nos passou o projeto, nós decidimos que era a altura de tornarmos as coisas mais sérias. Como eu te estava a falar, nós temos então essa tal gestora que recebe as marcações, distribui as marcações. Nós temos depois uma tesoureira que recebe os pagamentos e que faz os pagamentos às guias, e temos também uma expert em informática dentro do nosso grupo. Portanto, nós fomos distribuindo assim as tarefas. Mas nós temos em média 180 passeios por ano. Muito bom. Sim, sendo que normalmente os passeios são realizados. Porquê? Porque temos realmente uma grande afluência de escolas, são realizados entre outubro e abril. Mas Os meses. durante o ano inteiro, uma pessoa pode fazer. Sim, durante o ano inteiro. Nós agora, com esta paragem, nós reestruturamos um bocadinho aquilo que vai ser agora os passeios literários. Portanto, o nosso objetivo e aquilo que nós estamos a pensar para esta altura do pós-Covid, temos que seguir as regras, sejam elas quais forem, da Direção-Geral de Saúde. Portanto, se antigamente os nossos grupos teriam 20, 30 alunos, Agora adaptaram-se. sim, agora vamos ter que certamente diminuir muito consideravelmente o número, talvez 7, 10 pessoas por passeio. Aliás, nós já estamos assim com um bocadinho de força, nós estamos a tentar fazer o primeiro passeio pós-Covid no dia 13 de junho, que é o dia de aniversário do Fernando António. Fernando António. Quem era o Fernando António? E claro, nós depois também vamos dando, que é isso que também faz o interesse do passeio, alguns pormenores sobre os escritores em si. Por exemplo, neste caso, Fernando António Seabra Pessoa, ou Fernando Pessoa, ele tinha precisamente este nome de Fernando António porque nasceu no dia de Santo António. Exato. E o nome de batismo do Santo António era Fernando de Bulhões. Portanto, daí a mãe ter-lhe posto este nome de Fernando António. Okay. Portanto, nós... Já agora, Sandra, quando assim, como vocês fizeram assim mais aos alunos, como é que eles reagem? O passeio, primeiro, o passeio é todo a pé, certo? O passeio é todo a pé. Normalmente dura 2 horas, 2 horas e meia. E eles vão? Vão, têm que ir. Ao princípio aquilo custa um bocadinho a andar, mas depois eles começam-se a entusiasmar. Ali ao princípio eles estão assim um bocadinho parados, para o fim às vezes já estão um bocadinho cansados também, estão sempre a perguntar, ainda falta muito, ainda falta muito. Mas a ideia que eu tenho é que o que acontece, muitas vezes eles não leram ainda a obra. Okay. E quando acaba o passeio ficam com mais vontade. Sim, cheios de entusiasmo. E muitas vezes já leram, vão com vontade de ler muitas vezes obras desse autor. Outras obras desse autor. Sim. Portanto, eu acho que as professoras adoram. Essa coisa de vocês mostrarem imagens, eu acho super giro. Porque... E às vezes não é só imagens, nós mostramos o sítio real. Não. Sim. O que eu queria dizer é, lá, como tu falaste do hotel no Caixo de Dré, não é? Ver aquela imagem antiga. Exato. E depois ter ali o real na nossa, como está agora, não é? Eu acho isso super giro, porque acho que é sempre aquela coisa, uau, como isto era, não é? E como está agora perante os nossos olhos. Sim, o Teatro de São Carlos, por exemplo, a Casa Havanesa, que ainda hoje existe, que também é referenciada nos Maias, a Rua do Alecrim, quando eles dizem, estão a ver, existe. E eles depois, ao lerem a obra, conseguem remeter-se para aqueles locais onde já passaram. Sim, é giro.
É giro. Por isso agora é a altura de não ser só o aluno da secundária, mas todos nós. Exato. E eu estava aqui a ler alguns comentários a dizerem, as coisas que vocês nos dizem. Por isso é hora de ir fazer estas visitas. É, muita gente não Tens tem ideia que os passeios existem, Tu na tens, realidade. tens um favorito? Podemos te perguntar isto? O meu Ou é chato? favorito, eu gosto, não, eu adoro essa de Queiroz e vou ser sincera, eu até começar a fazer estes passeios, não é que não lesse, mas eu não li este tipo de obras. Eu não li, eu já li, eu neste momento do Essa já li quase tudo. Bem, O Mistério da Estrada de Sintra, que foi o primeiro livro policial a ser escrito em português. Já li A Relíquia, já li A Tragédia da Rua das Flores. Eu não via sequer antigamente a ler estes livros, mas depois nós próprios também começamos sim, a claro. ter mais Yeah, paixão. ok. Eu gosto muito do Essa e também gosto muito do passeio do ano da morte de Ricardo Reis, porque fala também um bocadinho da altura da ditadura, da altura, não é, do Salazar, portanto também nos remete para uma parte histórica Sim, uh, da nossa história. sim, sim. São os meus dois passeios preferidos. Muito bem. E olha, Sandra, estás com saudades de trabalhar? Saudades, saudades. Olha, eu não tenho saudades das filas, não tenho saudades do stress, não tenho saudades de ir para o hospital com algum turista, não, isso não tenho saudades. Eu vou ser sincera, muito, se calhar, de há 2 anos para cá, eu já dizia que precisava de um ano sabático, porque eu estava a ficar muito cansada. Não que eu não gostasse de trabalhar, sempre adorei o meu trabalho, sempre foi isto que eu quis, mas eu estava a precisar de me acalmar, de parar um bocadinho. Uhum. E então tem sido bom. Eu não posso dizer que não tem sido bom, o único senão é que nós não trabalhando não ganhamos, não é? Portanto, nós também precisamos Sim, do nosso claro. trabalho para Mas, viver. mas sim, sinto que há um bocadinho, e isto não é só guias, não é? Mesmo em muitas, falando com muita gente, é engraçado que muita gente diz, ai pá, eu andava aqui a pedir um ano sabático, mas não era bem assim, não é? É um bocadinho assim, não é? Mas tenho saudades, o que eu tenho mais saudades é do convívio. Tenho saudades de quando as colegas se encontram e quando nós começamos a contar as histórias que se vão passando com os nossos grupos, com os nossos turistas e nos rimos. Um bocadinho daquela entreajuda quando uma de nós não está num dia tão bom. Pronto, às vezes há sempre uma palavra, nem que seja assim um adeus quando nós nos cruzamos uns com os outros. Isso eu sinto falta. Do trabalho em si, também sinto, mas O descanso também está a saber um bocadinho bem. está a saber bem, sim. Está a saber bem. Vamos ver, esperemos que não seja assim tão Sim, prolongado. exato. É que seja, porque também agora, em princípio, também, pronto, em primeiro, podemos sempre pensar que os portugueses realmente vão fazer passeios connosco, e depois tem-se falado muito já a partir de meio de junho, julho, abrirem os aeroportos novamente, não é? E talvez possam vir então mais turistas para cá. Mas se por acaso isto estender, isto continua a ser um bocadinho uma incógnita, tu tens algum outro plano para a tua vida? Quer dizer, eu estou já há muitos anos no ramo um bocadinho da cosmética, das vendas diretas. E desde o dia 1 de fevereiro, portanto, não havia Covid. Portanto, isto não foi o meu plano B por causa do Covid. Eu acho que gosto sempre de estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E então, no dia 1 de fevereiro, iniciei um negócio de cosmética numa multinacional americana chamada Mary Kay. Portanto, foi assim de repente. Porquê? Porque eu fui realmente a uma ação, experimentei os produtos. É uma empresa que funciona muito por experimentar primeiro os produtos antes de comprar e realmente eu saí daquela ação com vontade de trazer tudo o que eu tinha experimentado. E pensei, bom, se calhar a oferta realmente para entrar na empresa não era assim um grande investimento e eu pensei, nem que seja para ter os produtos só para mim. Portanto, agora com a falta de turismo
isso tornou-se neste momento assim a minha atividade a 100%. Estou a gostar imenso, estou a gostar da filosofia da própria empresa, dos reconhecimentos. Portanto, é uma empresa assim um bocadinho ao estilo americano e tem-me ajudado imenso nesta fase da minha vida, porque é uma empresa que dá assim muita força, que levanta a mulher para cima. Sim. E eu estou a gostar de aprender a dar mais confiança às mulheres, que muitas vezes é um bocadinho de falta, dar mais confiança às mulheres através do tratamento da pele, da maquiagem. Não é aquela maquiagem de festa, é uma maquiagem de dia a dia, que eu também não sou uma expert, não sou maquiadora, mas o objetivo é um bocadinho esse e estou a gostar imenso. E Portanto, depois é uma coisa que também, de qualquer das formas, podes sempre conciliar com, com a tua. e era esse o meu pensamento. Aliás, quando eu entrei, até falei com a minha diretora, disse: eu neste momento, fevereiro, eu tenho muito tempo, mas daqui a um mês ou dois eu já não vou ter tempo para isto. E na realidade, quem diria que estou muito empenhada, a 100%, também não tem sido fácil. Sim, claro. Porquê? Quer dizer, nós não podemos, neste momento, estar a experimentar juntamente com a nossa cliente. Normalmente convido as pessoas para experimentarem os produtos. Neste momento tem sido tudo através de Zoom, através da internet, o que também tem sido bom, porque eu tenho estado aqui um bocadinho a avançar neste campo informático, que eu também não tinha muitos conhecimentos. É sempre uma oportunidade para aprender, não é? Sempre descobrir coisas novas. Sim, é uma área que eu estou assim, totalmente fora da minha zona de conforto. E é um desafio, tem sido um desafio, mas também tem sido uma coisa que eu tenho gostado imenso, é sair assim um bocadinho daquela zona de conforto Sim. que nós não estamos às vezes habituados. Mas olha, eu acho que os guias são pessoas que conseguem, não é, ter essa força para enfrentar desafios, não é? Sim, Para o inesperado, porque muitas vezes na nossa profissão e no nosso dia a dia nós temos inesperados. E tu há pouquinho, quando disseste até, não tenho saudades de ir para o hospital com ninguém. Esse é alguns dos nossos inesperados, não é? Tipo, qual é que eu que é já tive assim? 3 mortes. Eu ia te perguntar, qual é que é assim a coisa mais. Sim. Isso é inesquecível. Isso é inesquecível. Ter logo a primeira morte foi no ano em que eu comecei a trabalhar, sim, em 1998. E eu acho que ser guia, para mim, é muito isso. É nós não bloquearmos e resolvermos a situação, seja ela qual for. Seja ela qual for, seja ter que tomar a decisão de ir para o hospital, se alguém está doente, acontece alguma coisa, eu não adio, chamo logo a ambulância, o que for. Mortes, portanto, tive 2 mortes. A primeira foi uma senhora a dançar, de repente, estava a dançar, caiu para o lado Meu Deus! do coração, sim. O outro senhor, se não me engano, foi no mesmo ano, foi no ano a seguir. Foi jogar golfe, no campo de golfe de Belas, e a terceira foi a mais dolorosa de ver, foi a pior, porque foi uma embolia cerebral. Portanto, foi complicado, mas tudo se resolveu e depois é gerir o resto do grupo familiar que está ao lado, que é a pessoa que mais sofre, né? A pessoa que morreu é quem mais sofre. Mas há tudo, eu lembro-me e nunca mais me esqueço, uma das minhas situações mais caricatas foi em França, eu estava com um grupo de portugueses e chego ao hotel, eu normalmente distribuo os quartos, não é? E depois, quando nós temos o jantar no hotel, eu venho saber se está tudo ok, qual é o menu, caso não saiba, mas confirmar esses detalhes nesse caso, com o chefe do restaurante. E o chefe do restaurante vira-se para mim e diz: então o menu vai ser um prato de carnes frias, sobremesa e o prato principal. E ele: não há, não há. E eu também estranhei, mas pronto. E eu: mas vai ter que me arranjar qualquer coisa. E ele: mas eu não tenho nada.
E eu vi que havia um supermercado ao lado e eu pensei, eu vou ao supermercado e perguntei, se eu for ao supermercado comprar qualquer coisa, você consegue me fazer? E ele, sim, é porque eu não tenho nada. Então lá fui ao supermercado como turista, coitado, lá veio comigo ao supermercado e então nós compramos umas embalagens de 5 quilos de chocos. Ai, Já estavam, já estavam guisados, 5 quilos de chocos. Cheguei ao hotel, olha, tem aqui, é só pôr no micro-ondas. E os clientes adoraram. Portanto, é isso que eu digo. Nesta profissão, obviamente, nós temos que ser simpáticos, somos psicólogos, ouvimos a história da mãe, da tia, da ai. prima, mas eu acho que uma das coisas principais nesta profissão é isso, Sim, é a gente sim, não bloquear, arregaçar as mangas desenrascar. e vai por aí, não é? É mesmo isso. Então, Portanto, esses agora, stress não tenho saudades. mas Sandra, então tu também fazes fora, também já foste com portugueses, só portugueses ou também fazes, Não, também faço franceses, americanos, seja, ok. E, mas nestes últimos anos dediquei-me muito a acompanhar grupos de português em cruzeiros. Portanto, eu acho que posso dizer que sou um bocadinho assim de uma especialista em cruzeiros. Este ano tinha três grupos em navios de cruzeiro, mas obviamente foram todos cancelados. Mas para mim, às vezes as pessoas dizem: ai que bom, vais passear. Uma das coisas que eu adoro e não dispenso é ver o pôr do sol no mar, é lindo. hum, Mas depois o resto. Então, muitas pessoas perguntam: mas o que é que tu vais fazer para um cruzeiro? O que é que tu vais acompanhar? O que é que as pessoas precisam de uma guia num cruzeiro? É assim, há muita ajuda que é preciso dar e muitas vezes os próprios clientes, no início, estão a pensar: mas o que é que esta vai fazer? No fim, eles agradecem e dizem: Sandra, se não tivesse sido a tua ajuda em determinadas situações, seja trocar de mesa, muitas vezes as visitas até sou eu que as faço, saímos do barco, chegamos a um destino e eu é que faço a visita exterior. uhum. Mas há muitas questões, seja a nível do dinheiro, às vezes pagamentos. Realmente tenho tido esse feedback. No final, eles agradecem a nossa companhia e o trabalho que nós fizemos para tornar as férias Férias mais fáceis não é? Sim. e mais facilitadas e melhores também. Sim. Então, olha, Sandrinha, queria perguntar, para esses passeios literários, como é que as pessoas podem chegar a vocês? Olha, nós temos um site que é www.passeiosliterários.com. Acho que é como o PTA e agora estou em dúvida. Mas não faz mal, eu depois da nossa Ok. conversa, eu também volto a publicar. Em que podem ver as nossas caras, quem é que são as guias que fazem esses passeios. Podem subscrever a nossa newsletter Também através, também tem aqui no Instagram, não é? sim, no Instagram, no Facebook, também temos uma página no Facebook. Essa é uma inovação que nós estamos agora também a fazer, é criar uma newsletter, portanto as pessoas podem subscrever essa newsletter em que todos os meses, principalmente agora para estes grupos de famílias ou pessoas individuais que queiram fazer um passeio destes, em que nessa newsletter vão receber todos os meses as datas e quais os passeios que nós estamos a planear para esse Ok, mês. ok. Não quer dizer, nós estamos abertos a propostas, a sugestões, nós somos guias, portanto as pessoas até podem dizer: olha, nós não queremos fazer nenhum desses passeios literários, Quero outra coisa. queremos fazer um passeio em Alfama, qualquer coisa nós fazemos. Mas eu acho que vale a pena, há muitas pessoas que não sabem muito sobre a vida dos autores, que não sabem muito sobre essas obras, que são obras de referência na nossa literatura portuguesa e, portanto, acho que vale muito a pena. Olha, a Helena está a dizer que é .com, Ponto. Aqui está, www.passeioslitários.com. passeiosliterários.com. E olha, mas então, e de autores assim contemporâneos não.
Não há nenhum Não, neste momento ainda não temos nada. Nós realmente temos aí umas ideias, mas não temos nada. ainda. Eu vou ser sincera, eu própria comecei a tomar muito gosto de ler. Quando comecei a fazer estes passeios, eu lia, e aliás é uma das coisas que eu gosto bastante na nossa profissão, é que nós temos sempre que nos estar a atualizar, temos que estar sempre a pesquisar e para nós criarmos um passeio destes e para nós fazermos um passeio destes é preciso também uma grande preparação. A preparação. Mas, e por isso nós termos este grupo não quer dizer, como eu te disse, ainda o ano passado entraram duas colegas que começaram a fazer estes grupos, mas é preciso inicialmente que elas vão ver, que vão aprender como é que nós fazemos o passeio. Depois cada uma faz à sua maneira, a sua explicação, mas é uma linha que nós temos que seguir. E realmente o gosto pela leitura começou um bocadinho através disso, não que eu já não tivesse, mas não era esse tipo de livros. E eu escolho sempre, vou ser sincera, posso comprar um livro ou outro de um autor estrangeiro, mas eu compro sempre livros de autores portugueses. E já agora só por curiosidade, quando compras de um autor estrangeiro, tu compras na língua original ou tu compras em português? Então, compro em português. Também, eu também. Já tenho lido, aliás, já tenho lido. Eu cheguei a comprar, eu tenho os Maias em francês, por exemplo, mas também sei a história em português, portanto aí torna-se mais fácil. Às vezes tenho que ler um livro em francês ou em inglês também para praticar um bocadinho a língua, Uhum. mas não acho que é um bocadinho difícil. E tu gostas, quando apareceu os e-books, não é? Houve imensa aquela controvérsia, ai meu Deus, o livro vai desaparecer e assim. E tu costumas ler em computador, em laptop, em telemóvel? Não, Não. eu preciso de um livro. Eu não gosto disso. Preciso de um livro. Sim. E Gostas do ultimamente, cheirinho? Gostas do cheiro dos sim, eu gosto de folhear, adoro ir a bibliotecas. Agora, ultimamente, ainda hoje pensei em passar numa biblioteca e pensei, será que está aberta, será que não está? Mas adoro. Quando não havia computadores, eu passava horas na biblioteca, eu trazia sempre montes de livros para casa, porque eu adoro isso, folhear os livros. Portanto, ainda hoje, eu penso, eu tenho imensos livros. Pensei que agora, nesta altura em que nós tivéssemos menos ler. trabalho, eu vou ler os meus livros todos. Não, não, não é uma coisa que me tenha apetecido. Não sei porquê, infelizmente. Olha, acho que aconteceu um pouco a toda a gente. Primeiro também porque afinal o tempo não foi assim tanto, não é? Porque nós viemos por nós, apesar de tudo, quem tem os filhos na escola, à escola ao mesmo tempo que o trabalho, ou seja, tudo num espaço. Portanto, acabámos por não ter aquele tempo livre que achávamos que íamos ter, não é? E acho que também tem a ver um pouco, talvez, com que eu acho que às vezes ler, nós estamos ou mais calmos, ou é aquele momento que o nosso cérebro não pensa em mais nada e só quer ler. E se calhar neste momento também houve um bocadinho aquela coisa, a pessoa acaba por estar os primeiros tempos, as primeiras semanas eu não consegui ler, porque estava sempre a pensar o que é isto, o que é que vai acontecer e tal, e não me conseguia focar no livro. E dava por É mim isso. a ler um parágrafo e depois tenho que recomeçar, não sei o que li. E agora já voltei a ler, mas acho que isso aconteceu um pouco com toda a gente. Mas o que eu te queria perguntar, se então tens assim algum autor português contemporâneo que, que gostes assim especialmente, ou que tenhas descoberto? Olha, eu tenho muitos, vou ser sincera, e os livros que eu gosto de ler têm que ser assim. Eu gosto de ler bibliografias, gosto de ler romances históricos, como acho que todas todas as dias e todos os dias gostam, de romances históricos, mas assim não muito fantasiados. Sim, para haver uma base, não é? Sim, tem que haver realmente uma base verdadeira, uma base histórica. Olha, gostei muito do Codex do José Rodrigues dos Santos, surpreendeu-me esse livro, porque realmente tem bases históricas em como, quem sabe, o Cristóvão Colombo seria português. Portanto, eu gostei muito daquilo que ele apresentou, porque são bases históricas verdadeiras nesse livro.
Mas, portanto, os livros para mim é uma distração, não pode ser livros muito complicados. Gosto que tenham uma base histórica, gosto que os livros se passem em Portugal, para conseguir muitas vezes identificar os locais, imaginar melhor as personagens propriamente ditas, consoante a época em que a obra se está a desenrolar, não é? Mas talvez eu fiquei surpreendida com um autor que é o Domingos Amaral. Não sei se, acho que toda a gente conhece, ele tem escrito muitos livros históricos, escreveu romances também, e se calhar, eu até tenho aqui uns livros atrás que eu gostaria de destacar. O que mais me surpreendeu dele foi este, Enquanto Salazar Dormia. Sim, eu também Já leste? já li, e olha, por acaso li, já nem sei bem, eu acho que isso foi o meu pai que me deu, já não sei bem, sei que recebi o livro e pensei, será? E adorei, por acaso gostei muito, muito do livro, gostei muito do livro. Porque é um livro que fala dos espiões que viviam aqui em Portugal. Aliás, o personagem principal é um espião luso-inglês, luso-britânico. Muita da ação é passada no Estoril Pois é. e fala um bocadinho de Portugal, a neutralidade de Portugal, as famílias reais, os embaixadores que viviam aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, enquanto no resto da Europa as cidades estavam a ser destruídas por bombas, bombardeamentos, aqui em Portugal vivia-se uma calma e muitos espiões, tanto de um lado como do outro, vieram para aqui viver. Portanto, é um livro que eu realmente gostei porque é simples, a linguagem dele é simples, E a não é história, sim, complicada. mas a história também prende, não é? Sim, O enredo da história, e depois lá está, foi essa coisa, o contexto da história. Eu acabei também por aprender imenso a ler esse livro. Eu acho que ele tem escrito, ele escreveu também Assim Nasceu Portugal, que fala sobre o Dom Afonso Henriques, a mãe, aquela luta inicial para a formação do nosso país. Ele escreveu agora um recentemente que é a rapariga que roubou a bicicleta aos alemães, que é em 2019, foi o ano passado que saiu. Esse ainda não li, mas a história também deve ser muito engraçada porque é uma rapariga de 22 anos que está a estudar em Sorbonne, na França, quando a cidade é invadida pelos nazis, ela tem que fugir. Portanto, ela é portuguesa e o único meio de transporte que ela tem é uma bicicleta. Ok. E então ela vai fazer o percurso entre Paris e Lisboa. E a história são pessoas que ela vai encontrando ao longo desse caminho. Depois, ele também tem um que Mais um é passeio literário. Diz-nos. Quando Lisboa Tremeu, que Ah, é sobre o terremoto de 1755. São 5 personagens que é a história de 5 personagens durante e após o terremoto, portanto também fala um bocadinho do terremoto de 1755, e depois este foi o primeiro que eu li dele, Os Cavaleiros de São João Batista, que é um policial sobre alguns mistérios e lendas relacionados com os templários. ah, Portanto, também é engraçado e é como eu digo, a linguagem é é super boa, simples. é boa. Olha, Sandra, isto está quase a fazer 1 hora, isto depois o próprio Instagram corta-nos. E queria dizer muito obrigada por Olha, teres gostei aceito o convite, imenso. pelo desafio. Obrigada por me teres convidado. Obrigada também por permitires falar um bocadinho deste nosso projeto, que não é um projeto só meu, não é? Nós somos 14, como te disse. Mas obrigada por nos permitires divulgar estes nossos passeios. E espero é que no próximo fim de semana, então haja mais gente na cidade, ou em Sintra, e que realmente tenhamos esta coisa de descobrir a nossa cidade de outra forma, não é? Porque há muito. Há muito. Eu quero aproveitar a cidade como ela está. Exato, exato. Que é disso que eu tenho muitas saudades. Sim, É de conseguirmos também nós, portugueses, lisboetas, sim. aproveitar um bocadinho a cidade
como já não conseguimos aproveitar há muitos anos. Sim, por isso é agora. Olhem, muito obrigada a todos Obrigada, e espero também. que tenham Obrigada, gostado. Sandra, claro que sim. E um beijinho grande. Obrigada, Até e que. também. Tchau.